Boa noite, galera. Boa noite, Brasil. Está no ar mais um canal aqui para você aqui no YouTube. Então, eu quero que você se inscreva no canal que não é inscrito. E quem já é inscrito, deixa aquele like e aperta no sininho para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal de hoje. Para o vídeo de hoje, vamos falar das bandeiras. As bandeiras, né? E os países. Estados Unidos. Cara, Estados Unidos é um país dos americanos, é um dos países que vivem hoje em dia. São esses países mais dos americanos que tem o que falar. Agora o presidente, né, que é o Donald Trump, né, que é o nome mais difícil de dizer, né, é o chefe, é o líder dos Estados Unidos. O país mais desenvolvidos e mais que dão mais tipo eletrônico, que você vai nos Estados Unidos, você não recebe só para comprar só eletrônico, não. É um país que você vive lá, é uma cultura. Cara, país dos Estados Unidos, a gente nunca viu os Estados Unidos assim, mas nos americanos que tem muita riqueza e muita possibilidade de você conhecer um pouco mais do país. Os Estados Unidos é um país de uma riqueza incrivelmente bem. Estados Unidos não é um país que a gente fala assim, pô, nossa, olha, um país super bem. Lá é um país, Estados Unidos é um país que você viaja no mundo do tempo, como você for ir pro parque da Disney. Orlando é o parque da Disney. Você vai para Orlando, você vai para Estados Unidos, Nova York e conhecer todos os pontos e turísticos dos Estados Unidos, shopping centers e muito mais. Nos Estados Unidos você encontra totalmente cultura lá. E cultura você não encontra somente só aqui. Nos Estados Unidos também. Em 10ª posição está os Estados Unidos, com cultura incrível. E em 9º lugar fica a China. A China é o respeito de todos, né? Entre respeito de todo mundo lá da China. A China tem uma cultura, além do presidente lá, Jack China, né? Tem um presidente lá da China, né? Mas a China tem uma cultura que ninguém explica. É uma cultura que muitas pessoas falam assim, mas a cultura da China é a mesma coisa que a cultura do Japão. O Japão e a China são colados, são irmãos. Se você for na China, você vai conhecer o Japão. Mesma coisa a cultura de lá, mesma coisa a cultura dali. Então o Japão e a China são mesmo são os dois grudados que nunca se expõem. Então entre China e Japão, a China tem uma capacidade de ter uma possibilidade de ter riqueza, porque eles têm riqueza na ferrovia de vocês, que é o trigo, que é o milho e a soja. Então eles têm a proteção que tem um pouco mais da riqueza e um pouco mais de visibilidade. O Japão é a mesma coisa, daqui a pouco eu vou falar do Japão. A China também é a purificação dos eletrônicos. Que você gosta da China, você vai ver lá eletrônicos para baixo e para cima. Então lá eles fabricam os eletrônicos, tipo os celulares, os videogames, os jogos e outros mais, né? Então no nosso lugar é a China, mas por respeito à cultura chinesa, que não é só eletrônico, mas eles têm a arte marcial, que é chamada de karatê e jiu-jitsu, uma fonte
do karatê e jiu-jitsu. Canadá. Canadá. Canadá, meus amigos, é um país muito desenvolvido. É um país que os povos ficam assim, realmente incrível, com o país e desenvolvente ao público ou estado de Canadá. Canadá é um país muito e infinitamente bem conhecido lá, e eles têm uns povos muito conhecidos, incríveis lá. Canadá não é um, eu não conheci Canadá, mas o Canadá é um país muito legal. É desenvolvente muito bem. Eles têm umas culturas cada vez bem lá deles. Danças canadenses, eles têm danças também lá. Culturas deles, eles têm as próprias culturas e engloram as culturas deles lá. Então, Canadá tem essa cultura de mostrar a pureza deles e as riquezas deles. Canadá é uma cultura incrível. Tá em nono lugar, em oitavo lugar, o Canadá. Itália é o país da Valentina. Itália, país da Valentina do ratinho. Itália. Você fala Itália, você pensa em quê? Comida. Você pensa em quê? Pizza. Você pensa em quê? Macaroni, pepperoni, lalaleira. Isso aí, amigos. Itália é o país das riquezas, do macaroni, da pizza e muito mais. É o país das massas mais gordurosas de todos. Os hambúrgueres também é da Itália, amigo. Você não pensa o quê? Quando você pensa em Itália, você pensa na cultura, você pensa na dança, você pensa no ritmo da Itália. Eles têm umas culturas incríveis lá e uma cultura imensa. Itália é um país desenvolvido, é um país muito carinhoso por nós aqui brasileiros. E eu adoro muito o pessoal da Itália. Um abraço para todo mundo da Itália. Tá em sétimo lugar. México! 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 O país do Chaves! O país dos personagens mais carismáticos de todos. O Chaves, o Chapolin. É o país onde milhares de pessoas passam para lá e vêm para cá. É o país onde vem as novelas mexicanas do SBT. Onde você vê aquelas novelas mexicanas do SBT. É no México, meu amigo. É no México, meu Brasil. Galera, o México é uma cultura incrível. Quando você pensa em México, você pensa em cultura, você pensa em dança. Você pensa em tango, você pensa em frevo, ou você pensa em bolero. Dança de bolero, dança de salão. Você pensa em várias culturas do México. E o México tem umas culinárias lindas, tem umas comidas incríveis. E feita com bichos daqueles que vocês têm medo. Aranha, escorpião. E você enfrenta cada tipo de coisa que você tem costume até de arrepiar. Bem, lá... lá eles tem mais costumes. Tem muito costume de ter cultura desse tipo, hein? Que vive o Chaves. Tá em quinto lugar. Tá em sexto lugar. Em quinto lugar fica Israel.
Ei, Israel é onde fica um país muito desenvolvido e muito assim, meio desapontado pelo país. Porque assim, país de lá, país de cá. Israel é um continente muito querido para todos. Muitos famosos vão para lá. Até o querido apresentador Silvio Santos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi para lá. E muitos artistas vão para lá para conhecer a cultura de Israel, um país mais desenvolvido, e muito bem desenvolvido, meu amigo. Muito bem desenvolvido. É um país que ninguém esquece. Das continentes de lá, muitos israelenses ainda tem muitas culturas. Lá eles têm muitos respeitos e muitos carisma com o povo. Até o Papa. O Papa não mora em Israel. A igreja dele fica no Vaticano, lá no Israel. Mas a igreja dele fica no Vaticano, no Israel. Mas ele não mora em Israel. Muitas pessoas falam assim, mas o Papa mora em Israel? Não, ele mora no Vaticano. Ele é a igreja dele é no Vaticano. Mas ele não é do Israel. Ele é da Argentina. Japão. Bem, o Israel fica em quinto lugar, tá? Em quarto lugar fica o Japão. Como eu falei da China, vou falar a continuação do Japão. O Japão é uma riqueza e tem o presidente é diferente, né? O presidente lá é diferente do que da China. Lá, os presidentes lá são diferentes. A cultura é a mesma. Só que lá, o Japão é da riqueza das eletrônicas, dos celulares e dos aparelhos eletrônicos. Eles produzem os jogos de videogame, produzem esses materiais. Tipo, os desenhos animados são tudo deles. Eles produzem os próprios desenhos, eles produzem os próprios jogos de videogame. Então, você nunca vê uma coisa que o japonês não faz. Eles conseguem fazer uns aparelhos tudo bom e perfeito. Quando você encontra produto em China, é que é tudo feito na China e feito no Japão. O Japão é tudo eles são tudo colados. A China e o Japão são colados. Você não vê China e Japão no mesmo lugar. São tudo iguais. Mas quando é Japão e China, lá é tudo mesmo igual, tudo misturado. O que eles lá a arte marcial da China é diferente do Japão. A do Japão é Kung Fu, tá? E misturaram com Karatê. Que Kung Fu é Karatê. Lá para eles, a arte marciais dele é Karatê. Mas lá é Kung Fu, tá? Bem, tá em quarto lugar. Bem, em terceiro lugar fica Angola. Angola meu Brasil. É o único dos continentes que fala em português. Sabia? Angola é o único dos continentes que fala em português, que fala em nossa língua. Enquanto as pessoas falam assim, pô, mas por que Angola e África falam quase em nossa língua? Tem alguns dos continentes da África e alguns continentes da Angola que falam em nossa língua. Você sabia? E é um dos continentes mais pobres do mundo. Mas tem riquezas. Tem riquezas e tem quase coisas da nossa raiz.
muitos africanos que vivem lá na África, que vivem na Angola, que vivem na África, que é quase o único continente mais pela Rússia, passando da Rússia, passando você conhece o pessoal de Angola. A Angola é misturada com a África, porque a África é junto com a Angola. Então você vai para Angola, você vai viajar para a África. Você vai conhecer o mundo de lá, você vai conhecer o povo de lá. O povo da Angola é um povo dançante, é um povo muito alegre, que não pensa só em tour, pensa em diversão. O povo da Angola é tão alegre, tão animado, que você nem pensa o que são. Cara, é um povo muito animado. Tá de parabéns. Tá em terceiro lugar. Em segundo lugar fica a Alemanha. A Alemanha, que ganhou do Brasil de 7-1. Todo mundo lembra disso. A Alemanha é um país muito legal, muito desenvolvido. É um país que tem uma riqueza muito boa. É uma riqueza assim de simplicidade. Vamos falar assim, uma riqueza de simplicidade, é uma riqueza de muitos povos lá, né? Tem povos incríveis e povos incríveis, totalmente incrível. E eles lá têm uma riqueza de simplicidade e amor e paz. A Alemanha lá é um país divertido. Eu não conheço a Alemanha, mas eu conheço pela força e simplicidade deles. Tá em segundo lugar. Já em primeiro lugar, bateu a tecla. Quem está em primeiro lugar? E você vai adivinhar. Você vai adivinhar quem eu coloquei em primeiro lugar. Eu não vou falar. Não vou falar, nem minha família vai saber. Vão descobrir na gravação e vão descobrir pela adivinhação, hein? Quem eu coloquei? Qual a bandeira que eu coloquei em primeiro lugar? Já falou aqui. Você vai descobrir. Você vai adivinhar. E quem adivinhar e quem acertar ganha um parabéns. É adivinhação, meu amigo. Não pode descobrir. Tem que adivinhar. Senão não vale o game. Até o próximo. Um abraço para todos. E curte esta sexta-feira. Porque hoje, meu amigo, é sexta-feira. Brasil! Hoje é sexta-feira. Hoje é dia de descanso, meu amigo. Até o próximo vídeo. Tchau!